acha melhor primeiro? Calma, não inicia agora não. Peraí. Ok. Boa noite. Hoje estamos aqui para fazer um bate-papo sobre transplantes, né? E falar um pouco do olhar da psicologia nesse cenário, né? De transplantes. Então, eu sou Alice Moreira, vou estar aqui conduzindo esse bate-papo. E como convidado temos aqui Ana Graziele, que é a nossa colega de extensão, e Caio Vitor, que é um convidado que a gente trouxe. Então, coincidiu aí de tanto a Grazi quanto o Caio serem transplantados, então aí a gente vai estar dando início ao nosso bate-papo. Caio, se apresente para a gente aí, fale um pouquinho, quem é você, quantos anos você tem? Meu nome é Caio, tenho 27 anos e E você, Grazi? Eu sou Grazi, estudante de psicologia, tentando me formar. Tenho 28 anos, casada, não pretendo ter filho no momento. Transplantada, fiz transplante de córnea, aí já para saberem qual é o transplante que eu fiz, eu acho assim como o Caio também. E é isso. Caio, o seu transplante foi esse mesmo, foi igual de Grazi? hoje foi de córnea. Certo. Me conta aí um pouquinho, como foi que você descobriu que ia precisar desse transplante? Foi devido ao diagnóstico de ceratocônia. Aí a oftalmo achou necessário o transplante pela evolução do problema, né? Você tinha quantos anos quando você descobriu? Era 4 anos atrás, 23. E você, Grazi, como foi que você descobriu a necessidade do transplante? Eu tive uma bactéria chamada Pseudomonas, né? Uma bactéria muito, vamos dizer assim, rígida, né? Que ela demora um pouco, até achou irônico falar um pouco, bastante tempo ali no local. E aí eu tive úlcera de córnea. E aí eu fui submetida a um transplante que se chama, cientificamente falando, um transplante a quente, ou seja, um transplante ali de urgência. Pois a bactéria estava na córnea, né? Vamos dizer assim. Para quem não sabe o que é a córnea, eu acho bem legal sempre explicar antes o que é a córnea, porque as pessoas ficam na dúvida, né? A gente imagina, vou usar aqui o exemplo do relógio, né? Caio me corrigir se eu estiver errada. Aqui é o nosso olho, certo todo. A córnea é esse vidrinho aqui que impede que chegue até os ponteiros. Ou seja, o meu dedo não consegue tocar os ponteiros, porque tem esse vidro que protege. Ou seja, essa é a córnea, né? Então, quando a gente fala de transplante de córnea, é quando se retira esse vidro aqui e põe outro. Então, o que aconteceu comigo foi justamente isso. A Pseudomonas começou a corroer a córnea e a preocupação é que fosse para o globo ocular. Porque quando se vai para o globo ocular, começa a atingir a corrente sanguínea e pode afetar outros órgãos, e os outros órgãos podem também vir à falência. Né? E assim, pode até ter óbito da pessoa, já que os órgãos podem vir à falência. E aí foi diagnosticado essa pseudomonas e fiz um tratamento com corticoide e outros medicamentos durante 15 dias. Eu tinha plano de saúde, eu gosto muito de falar disso, porque eu tinha plano de saúde, mas todo o meu tratamento foi feito pelo SUS, mesmo tendo plano de saúde, no Roberto Santos, que é um hospital que todo mundo conhece, mas ninguém sabe que tem lá esse tipo de suporte, ou quase ninguém sabe. Então, basicamente, foi isso. E, Caio, quando você descobriu, né, há 4 anos atrás, como foi que você se sentiu? Você lembra um pouquinho da sua reação ou do seu sentimento quando você se deu conta que realmente ia precisar, ia ter a necessidade do transplante? Você se lembra como foi esse momento para você? Eu me mantive calmo. O desespero bateu quando a córnea rompeu.
Eu tive um rompimento espontâneo da córnea e aí fiquei desesperado com medo de ficar cego. Aí eu vi a necessidade realmente de fazer o transplante. Você estava onde nesse momento? Eu estava deitado, quando eu Já abri o estava em olho eu casa. não enxerguei nada. Não enxerguei nada, aí fiquei desesperado. Entendi. E você, Grazi, passou por essa situação assim de desespero? Travou um pouquinho para mim. Tá me ouvindo bem? Sim. Você ouviu a pergunta? Não, não ouvi. Bom, a pergunta foi quando você descobriu, né, que teve a necessidade de realmente ter o transplante. Você lembra como foi seu sentimento, sua reação, como você encarou isso? Assim, de primeira, tudo muito, muito novo. Eu me lembro como hoje, foi 1º de maio de 2010. Eu me olhava no espelho e vi um cisco, um cisquinho branco no olho. E quem estava comigo me dizia que era reflexo, que às vezes fica, né? E aí eu comecei a coçar, e fui para uma emergência, e os médicos diziam que eu estava com reação alérgica, e até aí estava tudo bem. Só que aí eu adormeci, né, que isso foi durante o dia. Quando eu acordei no outro dia, a minha córnea estava totalmente comprometida. Eu abri o olho e estava tudo branco. Então, você dormir com os seus olhos normais e acordar com seu olho cheio de secreção, todo branco, você sem entender o que estava acontecendo, foi assustador, né? Não tem outro sentimento a não ser isso. E aí eu fui levada para o hospital, né, para o médico verificar, e quando eu cheguei no Robert Santos, que foi detectado que eu estava com pseudomonas e úlcera de córnea. Caio, a partir do momento, né, que aconteceu esse rompimento que você falou, quanto tempo durou esse processo de espera até chegar ao transplante? Mais ou menos 1 ano e meio, por aí. E 1 ano e meio de você, espera. Grazi? Eu sempre falo que eu bati o recorde aí de transplante. Eu falei lá no início, né, que eu tive 15 dias para essa pseudomonas, né, essa bactéria ser contida, e me inscrevi na fila do transplante do BOIS, Banco de Óleo de Sorocaba, lá de São Paulo. E eu fui para São Paulo para fazer apenas um teste, uma consulta médica, porque eu recebi a notícia que lá jogava as córneas fora. Então, isso me deixou empolgada demais. Eu tive, assim, durante o meu tratamento, o único suporte que eu tive, que você me perguntou de suporte psicológico, vou retomar agora aí a resposta, foi da minha mãe e de 2 amigas próximas. E o sentimento que me causou muito foi isso, de abandono, de sofrimento, porque as pessoas começaram a se afastar. Pessoal da Monas, não sei se eu falei, mas é uma bactéria contagiosa. Né? E quem realmente quer estar perto de uma pessoa que pode transmitir, né, uma doença? São os verdadeiros. Né? Então tem esse sentimento de abandono. No momento ali do atendimento, os médicos não se preocupavam em nenhum momento de como estaria o meu psicológico, e sim com o meu estado físico. Né? O médico está ali para se preocupar com o estado físico. Eu não tive atendimento psicológico algum durante esse período. Então, voltando lá, né, me inscrevi, fui para São Paulo numa sexta-feira, fiz os exames que eles pedem para fazer o exame, para ver se há a possibilidade de você voltar a enxergar ou não. Se não houver, eles não fazem de imediato o seu transplante. E eu passei apenas 3 dias na fila do transplante. 3 dias. 3 dias. Caio, você fez aqui mesmo em Salvador ou você precisou viajar? Fiz aqui em Salvador. Certo. Você lembra como foi o processo assim de espera nessa fila? O que foi que você teve que fazer para conseguir esse transplante? Não, só mandaram aguardar e ficar acompanhando sempre a posição na fila. Foi pelo SUS mesmo? Foi pelo Planserve. Hum. Pelo Planserve. Só que a Grazi, pode falar. fila é nacional, né?
Aí é pelo SUS. Só que o Isso, né? suporte foi pelo Planserve. O suporte lá da cirurgia, tudo foi pelo Planserve. Foi isso que eu fiquei na dúvida, Grazi, do seu. Foi pelo plano que você falou que tinha ou foi pelo SUS? Pronto, é isso que eu também falo o tempo todo. Desde o meu primeiro atendimento até o meu transplante, todo foi custeado pelo SUS. Por que eu falo todo? Porque não sei se você reparou que eu falei que eu operei em São Paulo, né? Então, eu teria o gasto de passagens ou de ônibus ou aérea. Eu viajei de avião com acompanhante, tivemos ajuda de custo, tudo pelo SUS. Todo o custo foi do SUS, tanto as passagens aéreas e de volta da minha e da minha acompanhante, que na época foi uma tia minha, quanto o custo. O que demorou de eu receber, né, foi essa ajuda de custo, que eles não fazem de imediato. Né? Eu precisei ainda voltar para Salvador para estar recebendo isso, mas houve essa ajuda. E o principal foi a passagem, né, que eles deram ida e volta. E o transplante todo foi pelo SUS, eu não gastei nada. Além de alimentação, né, que é coisas que é necessário a gente estar no local. E a estadia em pousada, que é essa ajuda de custo. A ajuda de custo é para essa estadia. Né? Então, a gente teve que custear porque a ajuda de custo era pouca, a gente não conseguiu encontrar uma hospedagem tão próxima ao hospital, né, com um custo-benefício mais baixo. Então, a gente optou por ficar em uma mais próxima, que a gente economizaria no deslocamento, do que ficar em uma mais barata e ser mais longe. A gente terminou analisando e vendo que compensava, mas todo foi pelo SUS. E é como o Caio falou, totalmente a fila é única, né? Independente se você é do plano de saúde ou como você é do SUS. Eu tinha plano de saúde, mas eu consegui as informações e vi que tinha meios até mais rápidos pelo SUS do que pelo plano de saúde, né? Não é porque foi pelo SUS, né? Eu acredito muito que transplante é algo cultural, né? Em São Paulo as pessoas têm mais o hábito de doar, né? Eu sigo algumas redes sociais aqui em Salvador hoje, que é fila zero, que hoje reduz ainda mais o tempo de espera nessa fila de transplante de córnea. Mas é algo cultural, realmente. As pessoas tendem ainda essa, como eu posso falar, resistência em doar os órgãos, né? Então, por isso a demora, né, de doação. E a córnea em si, quando a pessoa vem a falecer, ela precisa ser retirada com um tempo mínimo, né? Então, não tem muito tempo para se retirar um órgão, né? Tem órgãos que você tem um tempo hábil para retirar. A córnea não, você tem um tempo menor ali para você retirar aquela córnea para ser aproveitada em outra pessoa. Certo. Você foi esclarecida dos riscos que poderiam ter, mesmo no pós-cirúrgico ou durante a cirurgia? Foi esclarecido isso para você? É para mim ou para Caio a pergunta? Para você, para os dois, na verdade. Responda. Fala um pouquinho aí, Caio. Eu fui, sim. A Ó, médica foi bem cuidadosa. Logo no mesmo dia da cirurgia, você retira o curativo que eles colocam no olho. E aí, fui no consultório, passei uns colírios, e aí continuei usando, só que há uma dificuldade para abrir o olho depois que você faz, né? Claro. Fica ali horas, horas e horas na sala de cirurgia. E aí quando você tira aquele tampão do olho, nossa, é uma sensação não é muito boa, não. É horrível. Aí eu fiz esse acompanhamento só com os para colírios e fui mim, melhorando. para mim foi um pouco mais difícil, né? Porque como eu falei, eu fui para São Paulo só para fazer testes. Eu não sabia que eu ia operar, né? E eu cheguei lá, você vai operar daqui a 3 dias e meu Deus, e agora o que eu faço? Eu fui com minha tia, tava sem meu pai, sem minha mãe, então foi bem assustador, né? Eu lembro que o médico não me explicou o que era, como era o procedimento, mas eu sempre fui curiosa, eu sempre pesquisei antes, né, o que acontecia. E eu lembro que eu entrei na sala no dia da cirurgia e ele fazia uma anamnese ali, né? Perguntas. E a primeira pergunta que o médico me fez foi se eu era testemunha de Jeová. E eu perguntei ele por quê.
que ele estava me fazendo aquela pergunta, se eu era testemunha de Jeová. E aí ele me disse que porque a religião não permitia doação de sangue. E se caso fosse necessário, mesmo que eu tivesse a religião, ele tinha fez uma promessa, né, perante ali, quando ele se formou, que ele teria que usar o sangue em mim e que seria feito isso. Então, aí ainda sim foi mais assustador, porque eu não sou testemunha de Jeová, mas ele me pergunta se eu vou poder doar sangue. Ou seja, será que eu vou morrer ali na sala de cirurgia, sozinha? Então, foi mais assustador ainda. Caio falou aí depois de tirar o tampão. Para mim foi horrível desde o início da cirurgia. Eu não consegui dormir na cirurgia. Eu fiquei muito agitada, ansiosa, porque eu queria ver o resultado. E eu tive rompimento de uma veia. Então, meu rosto já estava deformado porque eu tive uma úlcera no olho e a parte do rosto ficou totalmente roxa, né? Porque eu tive rompimento do vaso sanguíneo e meu rosto ficou todo roxo. E eu passava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal depois da cirurgia. E isso me deixou mais 15 dias lá em São Paulo, porque eu tive esse rompimento aí de vaso, né? Que prejudicou um pouco ainda mais meu transplante. Hoje eu não tenho a visão do olho direito, eu não enxergo, mesmo depois de ter feito o transplante, porque meu transplante ficou muito reto, então não adaptou nem lente de contato. Eu uso óculos de grau para ajudar na visão do outro olho, mas eu não tenho a visão. Vamos dizer, de 100%, eu vejo 20% com o olho transplantado. Eu tampo o olho aqui e eu só vejo o vulto. Então, eu não tenho a visão. Então, o transplante foi mais para conter a bactéria do que para recuperar a visão em si. Entendi. Você conseguiu se adaptar, digamos assim, facilmente a essa perda da visão? Olha, é uma fase de adaptação, né? No início, a cor do meu olho mudou muito, né? Parecia cinza, depois parecia verde, depois parecia azul, porque o organismo não para de produzir melanina, né? Então isso compromete a cor do seu olho. E as pessoas ficavam falando assim, você perdeu a lente de contato, você tá sem a lente, nossa, o que foi isso? Hoje já não é nítido, né? As pessoas falam, sério, você fez isso? Mas no início foi muito ruim. E uma das coisas que mais me incomodou foi não poder lavar o rosto para uma chuveirada, né? Logo depois da cirurgia, e não poder dormir do lado do olho. Não sei se Caio também teve essa mesma sensação e teve essa mesma indicação. Então, eu sempre falo assim, coisas simples, né, que a gente deixa de fazer por ser transplantado, né, e mexe com tudo, porque imagina, como é que você vai dormir do lado, né? Como é que você se sente depois das pessoas falarem tanto da sua aparência, de você dormir um dia de uma forma e acordar de outra? A incerteza se você vai sair da sala de cirurgia vivo, né? Tem várias questões aí que realmente mexeram comigo. E hoje eu não tenho reflexo, né, do olho. Então isso me prejudica às vezes, né? Quando meninas que prancham o cabelo, a gente prancha de um lado, mas quando ela prancha de outro, já tem mais dificuldade, né? Então tudo isso foi uma fase de adaptação mesmo para entender e aceitar que realmente era isso que tinha acontecido e tinha que seguir. E o tempo todo sem suporte nenhum. Eu fiz todo o tratamento, mesmo depois que eu voltei de São Paulo, nunca ninguém me perguntou se eu precisava de um suporte psicológico. Nem mesmo minha família nunca perguntou, tipo, você tá bem e tal? Como é que você tá se sentindo depois de ter perdido a visão? Né, que eu acho que é algo que era legal, as pessoas não perguntavam. E você, como tá psicologicamente? As pessoas perguntavam, e como tá a sua visão? Apenas se preocupavam com o físico, né? E você, Caio, você também teve esse medo da morte em algum momento? E como foi que ficou a sua adaptação depois do transplante? Não, medo de morrer, não. Porque a médica me tranquilizou muito. Agora, a fase de adaptação foi meio ruim, porque ceratocone ela atinge os dois olhos. Ou seja, consertou o direito, mas o esquerdo foi afetado também. E eu só tenho
basicamente 20, 30% da visão do olho esquerdo. E eu tenho que fazer uma cirurgia, um crosslink, ou usar a lente de contato, para poder tentar reverter essa situação, ou melhorar o olho, não sei direito. Aí eu estou nesse tratamento aí ainda. Então, É recente. você ainda está passando pelo processo, né? Sim, agora no outro olho. E você E teve talvez suporte? do transplante. Você teve suporte durante e após? Suporte psicológico? Suporte psicológico, não. O suporte da médica mesmo, oftalmologista, só. Psicológico, não. Uma situação que o Brasil, ele é um dos países que mais se realiza transplante, né? E é pouco comum a inserção do psicólogo para auxiliar nesse processo aí com os pacientes transplantados. E é por isso que é importante, né, a gente fazer campanha. Quem já passou por esse processo também auxiliar na campanha, mostrar, divulgar, mostrar que é importante, porque nem todo mundo consegue se adaptar, nem todo mundo tem uma experiência positiva, e isso vai ajudando, né? Quem está passando por um processo. Eu nunca fui transplantada, mas assim, já tive um pré-diagnóstico de um oftalmologista aqui, porque eu tenho miopia e muito alta. Então, eu queria reverter essa miopia, mas aí ele disse que se eu fizer isso, hoje vai ficar tudo bem. Mas daqui a 10 anos, mais ou menos, ou até menos que isso, possa ser que a minha córnea ela vá afinando e aí eu precise de um transplante de córnea. Então, aí ele falou, fique com óculos, use lente de contato, mas não opere, né? Eu achei bacana da parte dele, foi bastante ético, me esclarecer, falar a verdade, porque ele poderia simplesmente, né, me operar, pegar meu dinheiro, enfim, e depois eu ia ficar prejudicada. Então, é muito importante a ética, né? E é importante também que a gente se aproprie dessa causa, porque o Brasil é um dos países que, assim, lidera o índice de transplante. Então, é algo que é alto, né? Um índice muito alto, mas ainda não tem a devida atenção que deveria ter. Então, é muito importante esse bate-papo que a gente está tendo aqui, porque esclarece muitas dúvidas, de repente, para quem não conhece a área, que é desconhecida ainda. Nem todo mundo sabe que o psicólogo tem um papel nessa área de transplantes, né? A maioria das pessoas acredita né? isso, acredito que é somente a medicina, né? E esquece da saúde mental, tanto do transplantado quanto do doador, porque muitas vezes o doador não necessariamente foi a óbito, né? Tem muitos doadores que são doadores vivos, então é extremamente importante. E eu falo também do fato, né, que das pessoas, como você mesmo falou, as pessoas se preocupam muito com o físico, né? Para mim foi assim, aparência, né? Porque mexeu muito com a aparência, o rosto ficou totalmente diferente e a sensação de abandono, que as pessoas se afastavam, né? Então, tinha muita coisa envolvida, não só a dor física, né? Tinha a dor emocional também. Né? E talvez se eu tivesse tido esse suporte, não teria sofrido tanto em ambas as partes, né? Teria só ali adoecido fisicamente, como as pessoas estavam tão preocupadas. Pois é. Então eu vou encerrar esse bate-papo aqui. Vocês querem colocar alguma coisa, fazer alguma consideração? Quero falar, doem, pessoal, doem órgãos, salvem vidas, ajudem uma Grazi, um Caio, doem órgãos. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui, mas eu quero tirar um print aqui da gente para registrar esse momento, tá? Vou encerrar a gravação aqui. Tá bom.